Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1. O tema dessa noite: escolha o seu caminho hoje. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, na época de Jesus, há aproximadamente 2000 anos atrás, um pouco mais, o Senhor já nos falava através de Cristo. E aqui Paulo já fala que eram os últimos dias. Imagine hoje, já estamos em 2022. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Jó. Eu particularmente gosto muito desse livro porque, não vou falar que é o meu preferido, meu predileto, mas é um livro, sempre que eu leio e releio, Deus fala muito comigo através de Jó, o capítulo 22. Jó 22, versículo 21. O Senhor agora vai nos fazer um convite. Jó capítulo 22, versículo 21. Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então, vamos fazer união com o Senhor, vamos nos voltar a Ele, para termos a paz, e assim, uma condição, te sobrevirá o bem. Versículo 22. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no seu coração. Então o Senhor fala para cada um de nós aceitarmos a palavra dEle, termos a lei da sua boca, aceitar a lei da sua boca e colocar essas palavras no nosso coração, no nosso entendimento. Agora o verso 23. Se te converteres ao Todo-Poderoso, uma condição: se te converteres ao Todo-Poderoso, será edificado. Agora vem a condição: afasta a iniquidade da tua tenda, afasta o pecado conhecido da sua casa. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da sua tenda. Depois dessa pequena introdução, que Jesus, na época de Jesus, já eram os últimos tempos, Deus pede para nós fazermos paz com Ele novamente, para nos convertermos, para aceitar a lei da sua boca, colocar ela no nosso entendimento, no nosso coração. Pede para nos afastar a iniquidade da nossa tenda. Agora vamos para o texto base, Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 9. Aqui é quando os astrólogos do Oriente, através de divina revelação, veem uma estrela no Oriente e vão seguindo a estrela, chegam para o rei Herodes e perguntam sobre o ungido, sobre Jesus. E o rei Herodes falou: vai lá ver onde que ele está, para que eu também vá adorá-lo. E agora no texto, versículo 9: e tendo eles quem? Os astrólogos, ouvido o rei, partiram,
E eis que a estrela que tinham visto no oriente iam adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então a estrela foram guiando os astrólogos. 10. E vendo eles a sua estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ouro significa a realeza de Jesus, incenso, a divindade de Jesus, e mirra, o sacrifício de Jesus. Versículo 12, que é o chave da nossa palavra de hoje. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Eles partiram para a sua terra por outro caminho. Irmãos, eles tiveram um encontro com Jesus. Eles viram Jesus. Fala lá menino, com uma criança, quando Jesus era criança. Quando eles encontraram com Jesus, foi até falado aqui nos últimos cultos, eles converteram, eles mudaram o seu caminho. Eles não mais voltaram pelo caminho que eles tinham vindo, mas eles fizeram uma conversão, como o irmão falou aqui no dia de sábado. Após aquele encontro com Jesus, eles se converteram, eles foram por outro caminho. Faço uma pergunta para a congregação: você já teve um encontro com Jesus? Você já se encontrou com Ele? Você já viu Ele? Você já o adorou? Você já se prostrou diante dEle? Faço outra pergunta: por qual caminho você tem andado? Por qual caminho, irmãos? Existem vários caminhos, como a irmã falou agora. Zaqueu era um homem rico, ele não precisava de nada, mas ele também teve um encontro com Jesus e foi salvo. Aquilo que era importante para ele, aquele dinheiro, ele já deu metade. E quando Deus nos pede algo, nos pede alguma coisa, não queremos dar nada. Quem dirá a metade? Essa é a pergunta. Por qual caminho você tem andado? Porque não dá para ficar da mesma forma. Depois que você tem um encontro com Jesus, você muda, é automático, é uma coisa de dentro. Pensa, irmãos, coloque em oração, pensa: será que eu realmente tive um encontro com Jesus? Será que eu ando pela fé do outro? Eu vou na igreja porque a minha mãe me leva? Eu vou na igreja porque eu quero falar que eu sou cristão? Irmãos, não se engane. Para ser cristão verdadeiro tem que ter coragem, tem que negar o mundo, tem que abdicar a carne. Não há mais tempo, irmãos, para brincadeira, para falsos cristãos. Não há mais tempo, irmãos. Convido os irmãos para continuar a abrir a palavra em João capítulo 14. João 14, versículo 5. Tomé, disse-lhe Tomé foi falar para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Tomé já estava com Jesus há praticamente 3 anos e meio. Ele vira para Jesus e fala: Jesus, eu não sei o caminho. Nós estamos aqui há 10, 11 anos e ainda não achamos o caminho. Uns há menos tempo, outros a mais. Qual caminho você tem trilhado, irmãos? Você já teve esse encontro com Jesus? Tomé andava com Cristo e não sabia o caminho. Disse-lhe Jesus no 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora Jesus vai nos falar uma parte do caminho. Mateus 7, 13 e 14.
entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. É apertado, irmãos. Não é espaçosa a porta que Jesus nos chama para trilhar. O caminho que Ele nos chama só vai passar a gente. Não se engane pegando carona na fé de outra pessoa. Ah, porque eu olho para a vida da pessoa. Ah, porque é individual, irmãos. É individual. Não pegue carona na fé do outro. Convido os irmãos a abrirem Isaías, capítulo 55. Isaías 55. O Senhor continua nos dando dicas de como encontrar o seu caminho. Ele fala que a sua porta é estreita. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne, essa palavra torne significa converta, mude para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. É tempo de invocarmos o Senhor, Ele está perto. Temos pecado, temos caído, mas ainda é tempo. O Senhor se compadecerá de nós, mas precisamos ter um encontro, precisamos mudar a nossa direção, precisamos endireitar os nossos caminhos. Convido os irmãos para abrir a palavra no Salmo número 25. Salmos 25. Salmos 25, versículo 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. É a misericórdia do Senhor. Ele ainda está ensinando o caminho, Ele ainda está mostrando, Ele ainda está nos usando. A palavra está aí, a oração, se ligue ao Pai, volte naquele caminho. Se você já andou por esse caminho e perdeu o rumo, é tempo de voltar, ainda há tempo. Retorne, corra. Encontre o caminho do Senhor. Verso 9. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Então, se você reconhecer os seus pecados, se você clamar ao Senhor, se você aceitar o chamado do Senhor em falar: Senhor, é grande os meus pecados. É verdade, o que as pessoas falam não é porque elas estão pegando no meu pé. É verdade, eu sou assim mesmo. Levanta, ora, irmãos, peça para que o Senhor envie pessoas. É a notificação. Quantos têm pedido a notificação do alto? Verso 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. O Senhor vai te ensinar, o Senhor vai te ajudar. Provérbios 10, 17.
O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O caminho para a vida, os caminhos do Senhor, é aquele que guarda a correção. Quando você é corrigido, você aceita, você coloca em prática aquilo que te exortaram. Aí sim é para a vida. Mas se você se fecha e não quer saber, é para a perdição eterna. Convido os irmãos a ir um pouquinho para frente no Salmo, versículo 101. Salmo 101. Salmo 101, versículo 2. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim? O que ele quis dizer aqui, irmãos? Ele vai permanecer no caminho do Senhor, porque ele não sabe o dia que o Senhor vai vir a ele. Talvez a porta da graça vai se fechar para você. Se é que não já se fechou, não sei. Mas ele fala, portar-me-ei com inteligência, com sabedoria, no caminho reto. Quando virás a mim, ele continua, andarei em minha casa com o coração sincero. Seja verdadeiro na sua casa, irmãos. Chega de mentiras. Fale a verdade com o seu próximo, com seus familiares. Andarei em minha casa com o coração sincero. Verso 3. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Nessa parte que o Senhor pediu para mim fazer um parênteses. Não porei coisa má diante dos meus olhos. O que temos visto na nossa casa? Estamos ainda assistindo televisão, séries, novelas? Não é possível que nessa altura tenha alguém assistindo novela, a não ser as que falam de Deus, da Record, que tem sido uma bênção. Não porei coisas más diante dos meus olhos. O que você tem visto, irmãos? O que você tem feito com as suas redes sociais? O que você está vendo? O que você está desejando? O que você está cobiçando do mundo lá fora? Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. O Senhor aborrece aqueles que desviam, que são obstinados, que falam, eu vou fazer desse jeito mesmo, eu sou apoiado no meu próprio entendimento. O Senhor aborrece aqueles que se desviam, nada se me apegará. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Não conhecerei o homem mau. O Senhor vai falar, aparta de mim, eu não te conheço. 5, continuando. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Como anda a nossa língua, irmãos? Como anda o nosso pecado com a nossa boca? A boca que usamos para adorar a Deus, usamos para falar mal dos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos patrões, dos nossos chefes. Temos difamado. O que temos feito com a nossa boca? Aquele que tem olhar altivo e o coração soberbo, não o suportarei. Você é orgulhoso? Não fazem muitos dias que essa palavra foi liberada para nós sobre o orgulho, sobre a minha vida, sobre a sua. Somos orgulhosos? Nosso coração ainda tem soberba? O Senhor não vai nos suportar, irmãos. É bem clara a palavra. 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda no caminho reto, esse me servirá. Não tem segredo, irmãos. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano, o Senhor continua falando, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras
não está firme perante os meus olhos. Quem está enganando não vai mais prevalecer na casa do Senhor. O que profere mentira não está firme perante os olhos do Senhor. 8. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor, parênteses, da igreja amor de Cristo, todos os que praticam a iniquidade, todos os que praticam os pecados conhecidos. Convido os irmãos para abrir a palavra no livro de Jó, capítulo 31. O Senhor vai falar algo tremendo conosco agora, como já tem falado, desde o início da abertura do culto. Jó 31, versículo 4. No título da minha Bíblia é assim: Jó declara a sua integridade nos seus deveres. Versículo 4. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó falando para Deus. Será que ele não vê? Claro que vê. Se andei com vaidade e se meu pé se apressou para o engano. 6. Pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Você tem coragem de fazer essa oração, irmão? Deus, me esquadrinha, me mostra, me pesa, prova. Pesa-me em balanças fiéis e saberá Deus, não é você, não é o seu conselho, não é a sua esposa, o seu filho. Pesa-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Faça essa oração, querido, nessa noite, depois que você sair daqui, faça essa oração. Deus, me mostra, me revela, e saberá Deus a minha sinceridade. Eclesiastes capítulo 11. Essa parte do estudo eu não ia colocar esse versículo, só que Deus me incomodou muito para mim estar colocando esse versículo e falar. Eu até anotei aqui, ó, recado para os jovens. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Façamos o que é bom no tempo oportuno, é o título. Eclesiastes 11, 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-se o seu coração nos dias da sua mocidade. O que Salomão está falando? Seja feliz, desfrute o seu coração nos dias da sua juventude, da sua mocidade, e anda pelos teus caminhos. E anda pelos caminhos do teu coração, da sua mente, e pela vista dos seus olhos. Tudo que der na sua cabeça, vai fazendo. Faz mais. Porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Na minha adolescência, irmãos, foi na parte que, imagino eu, que foi quando eu mais me desviei do Senhor. Eu não o conhecia, mas eu era totalmente obstinado a fazer as coisas erradas. Tudo que era de errado, eu estava dentro. Eu erguia a mão, eu queria, eu gostava, eu queria experimentar, eu queria mais. Ninguém me parava. Mas o Senhor nos fala aqui que tudo que tiver às nossas vistas, que sabemos que é errado, sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. E nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos qual já é o caminho do Senhor e qual não é. Horrenda, em outra versão, fala assim: horrível coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Convido os irmãos para abrir a palavra nos Salmos 119. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. E ainda no versículo 105 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Essa é a resposta, jovens. Como purificar o caminho? Como acertar o alvo? Observando conforme a tua palavra, obedecendo ao Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Faça essa oração para Deus te sondar. Peça para Ele te pesar nas balanças deles, para ver a sua sinceridade. E depois fala: Senhor, me sonda. O Senhor me conhece, prova os meus pensamentos, no que eu tenho pensado, o que eu tenho feito, o que eu tenho falado. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê onde estão as brechas, onde eu estou dando a legalidade para o diabo me vencer. Mas, Senhor, me guia pelo caminho eterno. Um pouquinho para frente, Provérbios, capítulo 14. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. São caminhos da morte. Aos nossos olhos é enganoso. O que fala lá em Jeremias? Os nossos olhos, o nosso coração é enganoso. As aparências enganam, irmãos. Há caminho que parece direito. É tudo de bom. Nossa, é aqui, é isso. Mas o final é a morte. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Misericórdia. Uma pessoa chegar ao ponto de falar: todavia dizem a Deus, retira-te de nós, eu não quero mais saber, porque não desejamos ter conhecimento dos seus caminhos. E é o que mais temos tido: é conhecimento, é exortação, é palavra, é quarta, é sábado. Temos aprendido, temos visto o caminho que nós devemos andar. Mas essa palavra é uma palavra de paz, é uma palavra para te incentivar a escolher Jesus, escolher Cristo hoje. Da mesma forma que Zaqueu aceitou, ele fez um esforço, ele subiu na árvore para ver Jesus, para ter um encontro com Jesus. Faça esse esforço. Jesus está te dando essa chance hoje. Mude o seu caminho, mude. Se você está indo para um lado, converta, faça a conversão. Convido os irmãos, para finalizar, a abrir o livro de Jó, capítulo 23. O Senhor Jesus nos convida hoje para ter um encontro com Ele. Jó, capítulo 23, e o versículo 10. Jó 23, 10.
mas Ele sabe o meu caminho. Prova-me e sairei como ouro. Essa é para Deus te purificar. Essa é para Deus te dar esse toque, te mostrar o caminho. Porque que Ele fala? Mas Ele sabe o meu caminho. Nós sabemos, irmãos. Não tem jeito. 11. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Então, o que tem saído da boca do Senhor, prezei, a gente colocou em prática, a gente aprendeu. Fizemos esforço como Zaqueu de subir na árvore, fizemos o esforço de buscar, de orar, de se entregar para o Senhor. Verso 13. Mas se ele está contra alguém, quem o então desviará? Se Deus já não te aceitar mais, quem vai impedir? A palavra fala que agindo Deus, quem impedirá? Mas se Deus está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. O que ele determinar, vai acontecer. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito e ao seu, e muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele. Traduzindo, por isso, diante de Deus, eu me perturbo perante ele. E quando isto considero, quando eu penso nessas coisas, eu temo diante dele. Tenho medo, eu fico apavorado. E o versículo 16. Porque Deus macerou o meu coração. Macerou significa amoleceu. O Senhor amoleceu o nosso coração nessa noite. E o Todo-Poderoso me perturbou. O Senhor vai te mostrar o caminho. O Senhor vai amolecer o seu coração. É tempo, irmãos, de escolher o caminho. Mas não é amanhã. É hoje. Que Deus abençoe.